capítulo 1, versículo 26 até o 28. E disse Deus: vamos fazer o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, parecido conosco. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? Até aqui. Então nós temos um tema para conversar nessa noite, é a família e os desafios atuais. A gente tem tanta coisa atualmente que vem para desgastar a família. A gente tem tanta coisa. Você vai pensar assim: não, meus, não é atualmente não. Desde que o mundo é mundo que as coisas vêm para desgastar a família. E a gente sabe que isso é verdade. Nós temos aqui alguns irmãos já de cabelos brancos, algumas irmãs já de cabelos brancos, que vão poder testemunhar isso. Pessoas que há muitos anos atrás já viram a família ser atacada. Há muitos
não tinha nenhum tipo de modernidade, não tinha nada do que nós temos. Claro que a vida moderna, ela proporciona conforto, oportunidades materiais, mas nessa vida que nós temos hoje moderna, nós não podemos ignorar as armadilhas de Satanás contra as nossas famílias. E nós vamos analisar isso aqui hoje. O diabo sempre, desde sempre, ele intentou destruir a família. E ele começou lá no Jardim do Éden. Ele começou lá no início de tudo. E ele, então, o que ele fez? Ele foi até a mulher e ele apresentou algo para aquela mulher que não estava disponível para ela naquele momento e nem para aquele homem. E foi por aí que Satanás entrou para a destruição da família, porque é exatamente o que ele veio fazer. Ele veio para roubar, matar e destruir. E a primeira destruição que ele causou foi na família. Mas veja bem, irmãos, nós hoje temos à nossa disposição um verdadeiro arsenal do Espírito Santo através da Bíblia Sagrada para nos alertar, para nos mostrar as armadilhas e para que a gente perceba essas armadilhas de Satanás contra as nossas famílias. Pode ser para um casal que tem filhos, pode ser para um casal que não tem filhos, pode ser para casal que já tem netos, pode ser para casal que já tem bisnetos. Satanás, ele vem com armadilhas para destruir as famílias, mas nós temos a palavra de Deus escrita, deixada para nos prevenir e para curar as nossas famílias, para que nós sejamos vitoriosos. Quem crê pode adorar o Senhor, porque essa palavra está no nosso meio. Então, pela palavra de Deus, nós vamos aprender o quê? Que nós precisamos, primeiro, orar. Segundo, nós vamos aprender pela palavra de Deus que para nossa família ser vitoriosa, além de orar, nós vamos precisar de ler a Bíblia. Então, só aí nós já temos um dueto. Mas nós temos, a Bíblia nos informa também que nós podemos orar, podemos ler a Bíblia, mas nós temos o poder do sangue de Jesus derramado em favor da sua igreja. Esse poder do sangue de Jesus, quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente está debaixo da mão de Deus, esse poder do sangue de Jesus, ele vem desfazendo, o nome de Jesus vem desfazendo todas as obras do inferno contra a nossa família, porque nós estamos guardados pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Os nossos filhos estão guardados pelo poder do sangue e do nome de Jesus Cristo. São armas poderosas que devemos utilizar para combater o maligno e a sua fúria contra a nossa família. Irmãos, vou dizer para vocês uma coisa: ninguém pode ficar
formei na faculdade, a melhor faculdade que tinha na época era do Egito, né, Daiane? Moisés formou na melhor faculdade da época, gente. E aí Moisés escreveu assim, né? Ele contou dessa forma, que Deus olhou e falou assim: não é bom que o homem esteja só. Ainda nessa linguagem, far-lhe-ei. Se fosse eu que formei na faculdade Fadileste do Reduto, Minas Gerais, eu ia dizer assim, eu ia escrever assim: Deus olhando para o homem e Deus falando assim: não vai dar nada que preste sozinho. E aí, Deus fez a mulher. Então essa é a origem do casamento. Deus viu que a solidão não era boa para o homem. Então Ele fez alguém para viver em sua companhia. Ele uniu o homem à sua mulher, a fim de serem uma só carne. Nós tivemos uma lição há poucos dias, é uma conta que não fecha. 1 mais 1 é igual a 1. Aqui no caso, 1 mais 1 é igual a 1. Porque são dois que se tornam em uma só carne. E isso dá a ideia pra gente o quê? Que a união do casal, ela tem que ser monogâmica. Ela tem que ser heterossexual. E ela tem que ser indissolúvel. Ou seja, o casamento bíblico é a união de um homem com uma mulher até que a morte os separe. Não tem essa expressão na Bíblia, até que a morte separe. Mas tem assim: o que Deus uniu, não separe o homem. Então qualquer coisa que passar disso aí não vai agradar o Senhor. Não vai agradar. Então a gente precisa aprender da palavra de Deus para que a gente possa ajustar a nossa família, para que a gente possa estar debaixo da bênção de Deus e a gente possa contar com o poder que há no sangue e no nome de Jesus. Bem antes de estabelecer a igreja, foi que Deus estabeleceu a família e determinou regras para o desenvolvimento. Eu fico feliz de ter aqui adolescentes ouvindo isso, de ter jovens ouvindo isso, aprendendo da palavra do Senhor, porque vai entrar no caminho direitinho, porque quando a gente ouve a palavra de Deus e a gente crê na palavra de Deus, essa palavra liberta a gente, essa palavra transforma a gente. Então qualquer coisa que tiver na sua vida que não agrada a Deus, você ouvindo a palavra aqui, a própria Bíblia diz que ela sai e ela não volta vazia, mas ela faz tudo que apraz ao Senhor e depois ela volta para Ele. Então ela está mudando você aí, ela está curando você aí, ela está libertando você aí. Embora o Criador haja destinado apenas uma mulher para o homem, o pecado levou o homem a ter mais de 1, 2, 3. Alguém diz assim: não estou dando conta nem de uma, irmã Eunice. Alguma esposa também vai dizer: não estou dando conta nem de um marido. Mas é o pecado que levou as pessoas a ignorar o padrão da vida conjugal estabelecido por Deus. É o pecado que leva as pessoas à fornicação. O que é a fornicação? É o sexo entre solteiros. É o pecado que levou as pessoas ao adultério. O que é adultério? É o sexo fora do casamento com outra pessoa que não pertence àquela união. Por que que nós estamos pregando isso ainda no século que nós estamos, em um mundo totalmente corrompido? Porque a palavra de Deus é a única suficiente para curar o homem, libertar o homem e fazer com que o homem e a mulher vivam o melhor de Deus na família. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. Então nós precisamos pregar essa verdade, nós precisamos
serão formadas. Sem isso, não há como se formar famílias. Este primeiro lar de Adão e Eva, antes da queda, tinha amor, tinha alegria, tinha saúde. Hoje a gente enfrenta